cidade dentro do pensamento de planejamento que deve ser privilegiada, né? Então, não deve ser dispensada. Então, nós falamos aqui no início da manhã, e já comentamos bastante das linhas. Deixa eu passar bem para frente, porque agora a gente vai para o plano diretor propriamente dito. Nós abordamos aqui todas as tratativas pós-Constituição de 88, o plano diretor que ele vem em novas premissas a partir do Estatuto da Cidade, e a nova agenda urbana, que são componentes que hoje nós devemos levar em consideração. Nova agenda urbana que se faz dentro do município. Nós falamos que, nesta nova agenda urbana, nós temos que entender o que são cidades sustentáveis, o que são cidades inclusivas e o que são cidades resilientes. O pessoal da engenharia, você também é da engenharia? Não? Você é da engenharia, conhece o conceito da resiliência, né? É a capacidade de adaptação. Então, diante do cenário da mudança de clima, das grandes sinistros que ocorrem dentro do meio ambiente, as cidades precisam se reconstruir, muitas vezes, se refazer. Então, né, quando a gente trata da nova agenda urbana, nós estamos tratando desta cidade, que deve compor, que deve integrar ou que deve se caracterizar por esses adjetivos, da sustentabilidade, da inclusividade, a cidade que tem que se adaptar à nova era digital, a cidade resiliente, né? Especialmente a perspectiva da resiliência. E aí nós temos esses componentes que se interpõem nessa terceira fase já do plano diretor, né? Nessa reestruturação, dessa revisão, já na terceira década do plano diretor. E que nós amadurecemos nesse sentido, né? Eu coloquei, agora vamos só revisar aqui as linhas finais, as cidades inclusivas, que a gente já falou, a cidade humana inclusiva, o homem no centro do planejamento, como se preconizou já desde a década de 70, vem se aprofundando nesse debate. E a cidade que tem que ser vista de uma forma sistêmica. Nós paramos aqui, alguns exemplos aqui de cidades digital, né, a tecnologia a serviço da segurança. Então, nós temos aqui em Curitiba câmaras de segurança que, em várias ruas da cidade, né? Algumas tecnologias e novas formas de integrar todo essa perspectiva da área do meio ambiente, né? Em Guarapuava teve todo um parque que remodelou, aproveitou os fundos de vale, a mata existente, e transformou numa área de lazer, que se chama Cidade dos Lagos. Curitiba, até a década de 80, mais ou menos, ou 90, ela não tinha tantas árvores como ela tem hoje, ou tantos aproveitamentos de fundos de vale. Hoje, ela é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Vários parques, aproveitando esses fundos de vale e a mata nativa, árvores foram plantadas e replantadas, e nós já tivemos situações de vias que são reestruturadas, pavimentadas, e o trânsito reformulado, onde a própria prefeitura retirou a árvore para depois plantar novamente. Tal é o cuidado e o zelo nesse sentido, para se caracterizar mesmo como uma cidade que tem e que aproveita a área verde. E os benefícios disso, né?
E esse daqui é o centro de operações que eu comentei com vocês pela manhã. O centro é o sistema do Centro de Controle Operacional da Prefeitura, cuja sede está lá na URBS, lá na rodoviária. A verdade é que, quando o decreto foi publicado, nós o publicamos, e até o IMAP participou disso, como SCCO, para caracterizar que era um sistema que agregava várias temáticas da prefeitura, vários trabalhos e secretarias fazem parte e monitoram 24 horas toda a cidade naquela experiência que eu contei para vocês. Então, isso é um exemplo de uma cidade que usa a tecnologia a favor da segurança, a favor do cidadão, a favor da mobilidade urbana existente na cidade e tudo mais. E é o mesmo modelo do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, por muitos anos, teve vários problemas, e ainda sofre de vários problemas de enchentes, de chuvas, e que desce o morro, e desastres. E aqui, nesse centro, a nossa experiência foi muito com base nesse modelo aqui de funcionamento do Centro de Controle Operacional do Rio de Janeiro, que tem a mesma finalidade, os objetivos de proteção da cidade. Falamos, então, ainda há pouco das cidades resilientes e as cidades seguras. Enfim, fechamos essa primeira parte aqui. Então, o que nós estamos tratando? Do planejamento urbano, do plano diretor, dentro de um planejamento, dentro do planejamento de desenvolvimento urbano, que determina e que traz para nós demandas para o município. Então, o município é que tem a responsabilidade na formulação, no monitoramento, no acompanhamento do plano diretor, na implementação, na revisão do plano. Então, cabe ao município realizar isso a cada 10 anos, como nós comentamos anteriormente. Eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês alguns documentos que eu selecionei, que vou deixar para que vocês possam consultar no município de vocês. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Bom, nós falamos de manhã, né, essa dimensão do planejamento urbano, que deve pressupor que há um processo histórico de produção e reprodução do espaço urbano. Ela, na origem, a gente traz muito na cultura essa orientação apenas territorial e tecnocrática. Falamos de manhã sobre a cidade real e a cidade legal. A gente tem parâmetros legais para orientar o ordenamento da cidade, o ordenamento das atividades da cidade, das funções. No entanto, a gente tem uma realidade, muitas vezes, concreta, diferente do que se pressupõe, e diferente da legislação. Isso traz prejuízo tanto para a cidade, nos impactos, né, do meio ambiente, quanto para as próprias pessoas que vivem numa situação de ilegalidade. Nós sabemos hoje que muitas pessoas não têm o registro das suas propriedades, e etc., e não, com isso não se tem segurança, né? Isso é um dos exemplos. A política urbana, quando ela foi concebida, ela tem 4 grandes projetos ou processos, dos quais a Constituição fez questão de tratar. A habitação, e aí a gente vai olhar isso no planejamento urbano como a função social, o cumprimento da função social, um dos exemplos.
Nós temos a perspectiva do transporte, quando a gente está falando do transporte, está falando da mobilidade urbana, e que, decorrente do Estatuto da Cidade, a gente tem um plano e que tem que cumprir com um plano de mobilidade urbana. Existe uma diretriz para isso, de infraestrutura, de ordenamento de infraestrutura, de gestão, organização dessa infraestrutura, o planejamento e, com isso, o ordenamento territorial. Então, a Constituição ela vai trazer esses setores para a política urbana como primordiais no desenvolvimento, quando a gente vai pensar o desenvolvimento urbano e o plano de desenvolvimento do município. Eles são capazes os planos diretores devem ser capazes de sair do campo das diretrizes e, de fato, efetivar respostas aos problemas e desafios de cada município, de modo que os municípios possam fazer uso das suas potencialidades, das suas vocações, de novo, na direção de sociedades mais sustentáveis, justas e humanas. Então, são como que premissas que a gente deve se levar em conta quando a gente está pensando a elaboração do plano diretor. Já falamos sobre isso, eu não vou retomar novamente, mas aspecto importante é que confere aos municípios a autonomia e a maior liberdade para a gestão local dentro desses 4 setores que são primordiais dentro da política de desenvolvimento urbano. Então, é um município que tem a possibilidade de desenvolver e de realizar, implementar e acompanhar o desenvolvimento da sua cidade. Os pilares nós falamos de manhã, né? E por isso que a gente traz à tona a nova agenda urbana, porque quando a gente está falando de cidade sustentável, está falando de gestão democrática, a função social da propriedade, a recuperação dos investimentos, a distribuição justa, ou seja, aquilo que eu falei no início da aula, o poder público ele tem essa responsabilidade na perspectiva da distribuição mais justa, né? Que faça frente à concentração de renda. E a adequação, o que o Estatuto da Cidade traz para o plano diretor quando ele vai ler os artigos constitucionais? Ele vai trazer instrumentos de política econômica, tributária, financeira para o desenvolvimento urbano. Então, se a gente faz uso do Estatuto da Cidade, a gente vai ter uma série de instrumentos dentro desta ordem que podem ser as nossas ferramentas para o desenvolvimento do desenvolvimento urbano ou para o desenvolvimento da política urbana no município, tendo o plano diretor como o principal instrumento da política urbana. Os instrumentos de política estão lá. Então, nós temos praticamente três instrumentos. Instrumentos da política de desenvolvimento urbano, que são aquelas que têm intervenção no uso e ocupação do solo. Aí nós vamos ter a outorga onerosa, que é o direito de construir, isso para grandes empreendimentos. Eu acredito que em municípios pequenos a gente não use este recurso da outorga onerosa, que é o direito de construir, o antigo direito de construir. Ou seja, há um mapeamento e há um percentual de uso da edificação, e o município pode cobrar por esta outorga, aumentar esse coeficiente, mediante a transferência de recursos para o município. Obrigada. Não, por enquanto, depois eu pego. As operações urbanas consorciadas, essas também são utilizadas, em geral, para grandes empreendimentos. Aqui em Curitiba, a gente tem a
a obra que é da Linha Verde, que é uma... Eu já vou mostrar para vocês que se utilizou desta parceria de recursos, por meio de parcerias público-privadas, se utilizou para a viabilização da linha verde. O direito de preempção, que é o direito que o município tem sobre a compra de um imóvel que se tenha interesse, né, para fins sociais. Tudo isso é determinado e tem uma motivação. Então, o município não vai usar esse direito para aplicar em uma atividade que não esteja preconizada no Estatuto da Cidade e que, em geral, é em benefício da sociedade. Para as EIs, para as zonas especiais de interesse social, para a construção de equipamentos, para, enfim, para beneficiar um coletivo e uma sociedade. Então, esses são os instrumentos que o Estatuto da Cidade traz para a política de desenvolvimento urbano. Aí tem a outorga onerosa, que eu acho que em municípios pequenos pouco se utiliza, né? Não sei se vocês utilizam desse instrumento. No nosso plano diretor agora vai ser utilizado. Vai? Em que área que vocês vão? É uma área, acho que é no Cariru, né, que eles estão querendo. Eu não vi a minuta. No Cariru, né? Querem fazer o quê? Outorga onerosa. É no Cariru. Uma região mais nobre lá da cidade, Sim. Uma regional, onde abrange 3 bairros, Castelo, Cariru, Castelo, Cariru, Horto Bela Vista. e Bela Vista. E aí é mais construção de casas. Sim. Eles estão querendo agora para edificações. Que aumenta o potencial construtivo. Exatamente. Não, isso é possível. É lógico que daí tem os estudos de impacto de vizinhança, os estudos de impacto ambiental, tudo isso precisa ser demonstrado, né, a possibilidade desse empreendimento. Construir prédios nessas áreas, né? Sim. Lá é uma área de dispersão de poluentes. Ah, entendi. É uma divisa com uma mata e com o rio. Entendi. Então, E como que... Mas... a comunidade não quer. Então vai ser uma paulada. Entendi. Mas os consultores querem. Ah, sim. Mas daí precisa sustentar isso. Como é que vai ser sustentado? Estou falando que vai ser uma pauleira. Lá, Então... como são bairros de poder aquisitivo mais alto, Sim. são pessoas mais cultas, mais preparadas, e que têm bons advogados, Sim. e sabem se defender. É. E eles não querem. No plano original, eles se organizaram na audiência pública que teve na regional deles. Sim. Foi pauleira e eles falaram, nós não queremos e não vai. Inclusive, E eles dos provaram. bairros é só casa, né? O castelo é só Mas casa. é um gato de gente que não quer. Porque eu tive Mas lá eles não no estão errados. Cariru Na esses questão dias, ambiental. a Eu falo da questão valorização ambiental. mesmo do lote de um para o outro, no outro é 1.200.000. Lá é 500.000, 600.000. Então, E quando isso se fala- isso está no plano diretor? Com Tá no todo minuto. esse conflito existente? Esse é um dos pequenos conflitos. Não foi. Eles estão querendo tirar uma mata lá para fazer um condomínio fechado. Meu Deus. Numa zona restrita à ocupação. Nossa. Então, Os construtores lá estão dominando, são gulosos e inescrupulosos, desculpa os nossos amigos, que eu conheço, sou do ramo Sim. também. sim. Né? Mas eles estão realmente passando os limites. Por isso que precisa ter uma Tem que ter um coalizão controle, de forças, né? Porque Por sem isso- eles também ficavam na cidade. Claro, não. Todo o plano diretor você se compõe de uma discussão com quem tem interesse em comercializar a terra, com quem tem interesse em viver na terra para cumprir a sua função social, com as organizações, com o poder público. É preciso chegar num denominador comum. Agora, o problema é que, muitas vezes, há um desequilíbrio nas forças, né? Esse é o problema. Por isso que o Estatuto da Cidade
a Constituição ela vem trazer isso como um instrumento da política urbana, que é a gestão democrática. Nada vai passar se não houver audiência, se não houver escuta à comunidade e tudo mais. Evidentemente, na vida como ela é, tem um jogo de forças desequilibrado. E que a gente tem que... E a gente tem que amadurecer nesse sentido no país, porque a gente olhou na primeira parte. Já está difícil, se tiver verticalização lá vai piorar. Ah, com certeza, você vai ter adensamento. O município ele tem que, deste recurso, investir para que ele minimize esse impacto. Ou vai ter que uma infraestrutura para escoamento desse adensamento, porque ele vai receber o recurso. Esse recurso ele deve voltar para minimizar os impactos, por exemplo, nessa área que você vai ter lá, de mobilidade, de adensamento de pessoas e de... A situação é crítica. Porque as vias são as mesmas, só cresceu. A infraestrutura não cresceu. Mas na outorga onerosa, você tem que prever que o recurso ele vai ter que ter uma destinação exatamente para atuar em cima desse adensamento. É um recurso que tem que ser voltado para minimizar esses impactos, porque ele gera impacto. Esse bairro que eles querem fazer, né, elevação, verticalização, ele tem uma zona de dispersão. A Fundação Gorcé, quando fez o nosso plano diretor, em 2013, ela tem dados, ela fez pesquisas, não foi copiar e colar. Sim. O segundo plano já houve um pouquinho mais de seriedade, porque as pessoas perceberam que... Não, mas diga. Eu acredito o seguinte, tem como você, por exemplo, definir, não, vamos fazer o seguinte, a cada 1.000 metros quadrados, você pode elevar até 30 metros, ter uma elevação. Então, você permite o crescimento vertical, mas de tal forma que você não cria uma barreira de dispersão. Né? E, ao mesmo tempo, você traz um pouquinho de modernização para um bairro de classe alta que está ficando velho. Claro. Porque os jovens já não estão mais interessados. Não tem balada, não tem nada, é tudo certo. Não é nem 8 nem 80. Quando você trata dessa perspectiva, é preciso haver estudos de viabilidade. Até que ponto o coeficiente que você está proporcionando para ampliar essa área construída, quais são os impactos? Para isso existem os estudos técnicos, de viabilidade técnica, Exatamente, porque desses você impactos. Uma coisa que foi estudada e aprovada tecnicamente de uma forma, você tem que provar tecnicamente que ela é viável. Exatamente. E quais são os recursos e os parâmetros urbanísticos, técnicos, que serão implantados nesta região para minimizar este impacto, como o colega colocou, só tem uma via para escoar. Não dá, não é possível. O plano diretor tem que deixar claro isso. Sim. Sim. Cidade vizinha, lá é uma região metropolitana, a cidade vizinha tem um curso d'água que corta a cidade toda, que a diferença de nível da nascente para o ponto de desaguar no riacho, no rio principal, é mínimo. Então, se chove muito, o rio represa a água da inundação, e o plano diretor de lá não prevê nada. Nossa, é uma área bem... Então, isso é fundamental.
Entende? Ali nós temos O que para nós é um parâmetro de cidade que é linear, para vocês é um outro parâmetro. É um outro parâmetro técnico urbanístico. Anteriormente, que pede ser não é uma cidade tão grande, mas hoje tem 560 mil habitantes, mas a gente tem uma cidade muito grande lá, né, que é os Minas. Então, quando ela chegou em Patinga, que é metade da cidade, essa cidade é ocupada por ela. Território ocupável. E aí, quando ela chegou, ela planejou a cidade toda. Só que depois ela foi perdendo a força. Patinga hoje não vive somente dela, tem outros empreendimentos. E assim, quando ela planejou, ela levou engenheiro, arquitetos famosos, para começar a estruturar. Agora a gente não sabe se vai continuar nessa mesma toada, entendeu? Sim. E a gente está indo para uma discussão do plano diretor que, em tese, deveria ser técnico, meramente técnica, né? Mas não tem como ser. Não. Porque as audiências públicas você vai abrir para o povo. E aí, quando você abre para o povo, aí já teve uma já para discutir. A prefeitura abriu um prazo para o cidadão colocar no portal de transparência as suas reivindicações do plano diretor e marcou uma audiência pública na Câmara. Nós tivemos uma audiência lá, e aí que ficou claramente demonstrado que os consultores têm o seu ponto de vista técnico e pessoal, a população tem, e o Ministério Público também, porque um dos promotores, no caso, reside em um desses bairros. Não, mas daí... Não, ele representa o Ministério Público, gente. Não é a pessoa. Mas a fala dele, né, em plenário, assim como o consultor também, né, a fala dele deu bem entender que... Estava ali o interesse pessoal. Que triste. É complicado. Cuidado, né? Então, porque já... Cada um está olhando o umbigo dele. E não, a discussão da cidade não é uma discussão técnica somente. Ela é uma discussão política. Quem está no poder público, como nós, que somos do poder público, nós temos que fazer essa discussão, e é uma discussão política. Gente, não, vamos assim, ó, eu não estou falando como partido, não é isso. Você falou muito bem. Ele tem uma discussão técnica, mas quando você vai para o diálogo sobre o plano diretor, você vai ter um diálogo que é político. Poder público, eu era da prefeitura. O meu diálogo é representar as políticas públicas, os interesses das políticas públicas. A população vai apresentar os interesses coletivo da vida, das demandas, dos problemas que vive. E assim por diante, cada um dos segmentos. E cada um dos segmentos tem uma representação política. Agora, o problema é quando fica personalizado, como você coloca. Nada ético, né? Nada ético. Evidente. Sim. Já apresentou, né, Chile, de antemão, que ele se opõe ao plano, que o plano não... Da forma como ele está. Da forma como ele está, não está atendendo os interesses de Patinga. O Ministério Público. O Ministério Público já falou isso, só que, no mesmo tempo, ele falou sobre uma determinada área lá, que ele, no dia da audiência pública, ele foi até vaiado pela população que estava lá, porque essa área é assim, extremamente nobre. Ele falou que essa área era desfornecida de urbanismo, e assim, acho que só em rede de esgoto foi gastado mais de R$1 milhão de pessoal. Meu Deus. Nessa área. Claro, é uma área privilegiada. Já era uma área privilegiada. Então, assim, esses conflitos que é ruim, e é onde a gente esbarra. Quando chega para a gente, para o executivo, o nosso parecer não pode ser político, o nosso parecer é técnico. Técnico, exatamente. Exatamente. E aí surge o conflito, né? E você, na tua fala, eu ia te perguntar uma coisa, agora esqueci. Vocês estão na revisão agora, né? Sim, revisão. Na revisão. Vocês estão nas primeiras discussões da revisão ainda. Ela vai vir para cá. Vai. Quando ela chegar na Câmara, aí já é a nossa
responsabilidade. Aham. Vamos fazer novamente audiência pública nas regionais. Sim. Eu espero que as nossas audiências sejam mais divulgadas e mais participativas. Sim. Tem que ter igual a asa de avião, né? Tem que andar junto. Exatamente. Mas é isso que eu falei no início da aula, nada impede vocês que vão. Vocês já estão na elaboração? Já estão na discussão? Vocês vão começar. Nada impede de se aproximar da Câmara, do Legislativo. Construir. Nada impede. Então. Nada, se é tranquilo, melhor Sua ainda. Câmara tem quantos vereadores lá? 9. 9. E o município tem quantos funcionários? Sei lá, uns 450. No administrativo que a gente ali, 54. Mas o ministério... Porque vocês são de que área do executivo? Executivo. Sim, mas qual a área Qual do setor? trabalho? Eu sou arquiteta e trabalho na parte de planejamento Engenheira. ambiental e o execução. Entendi. E é vocês que fazem parte da equipe da elaboração do plano diretor. Com o jurídico. Isso, tem o jurídico também que está online. Aham, legal. Pesado, hein? Uhum. Mas vocês contrataram uma equipe de pesquisa, assim, para dar Então, na suporte? verdade, o que acontece? A gente está fazendo agora, procurando as empresas, sabe? Elas já Sim. fizeram o orçamento que a gente vai abrir a licitação. Ah, Ela tá entendi. na parte do sócio mecânico, né? Então, a gente tá... Vocês estão na fase de licitação para a contratação de uma consultoria Isso, para exatamente. apoiar, né? Exatamente. É importante. E vocês devem ter pensado, tem uma equipe que vai acompanhar a consultoria, né? Isso, É vocês que vão acompanhar. Uhum, legal. Porque uma coisa é a própria administração realizar esse trabalho, daí é uma outra conversa. Por exemplo, Curitiba, a gente fez com funcionários da casa, o IMAP entrou com a metodologia, mas é outra conversa. São quase 30 mil funcionários, é outra história. É grande, daí regionais, é uma outra conversa. Mas boa parte dos municípios contratam, sim. No momento de contratar, precisa estar bem claro o que é que vocês querem, que eu acho que isso vocês já trabalharam no edital, né? As etapas, como deve ser entregue, os relatórios, os estudos, os produtos, os resultados, né? E muito importante é a prefeitura destinar uma comissão que vai estar par e passo com esta empresa e acompanhar todo o trabalho que é desenvolvido, que eu acho que é isso que vocês estão fazendo, né? Ter uma comissão interna que possa acompanhar e cobrar esses relatórios, esses resultados. Exatamente, porque para que eles possam entregar da forma como vocês querem, dentro dos parâmetros legais, né? Quando ele estava sendo elaborado. Aí, como eu tinha passado no concurso público da Câmara, me exonerei, entrei para a Câmara. Agora você pega o legislativo. E ele entrou para a minha análise. Que legal, 2 né? anos depois. Quanta experiência, hein? Então, vivenciei. Por isso que eu muita fico experiência. assim, abafado com tudo. Ainda, quando da elaboração, era isso que eu queria comentar. Quando a gente faz as críticas aos primeiros planos diretores, nos quais as prefeituras contratavam aquilo que você relatou, aquela experiência. O cara copiava e colava. Já na segunda leva, não funcionou. Não, porque daí as organizações começaram... Exatamente. Não só isso. Aqui no Paraná, financiamento depende do plano diretor. No estado de vocês deve ser a mesma coisa. Vai financiar uma obra urbana, buscar um financiamento, os órgãos de controle, as secretarias vão dizer, cadê o plano diretor? Aonde você colocou isso? Precisa estar posto, precisa estar planejado. Aqui no Paraná, pelo menos, é assim. Bom, seguindo lá.
da outorga, nós já falamos, né, como é que ela se dá, né, a partir de um estudo técnico, urbanístico, com análise de coeficientes que podem ser destinados para a outorga, né, em que região, como, que impactos isso vai ter. Você que é da engenharia sabe muito bem isso, já trabalhou com isso bastante. Outro instrumento, daí, acredito que é para uma grande obra, um grande empreendimento no município, que não é, talvez, o caso dos pequenos municípios, né? Mas, como o próprio conceito traz, são em transformações estruturais urbanas. Aqui é uma via de escoamento da cidade, a linha verde, porque nós já temos uma cidade que já saiu do seu planejamento inicial, né, da área de contorno, e hoje a gente precisa da linha verde para poder escoar melhor a vida da cidade, a dinâmica da cidade, que é uma obra ainda que está sendo realizada, que é a da linha verde. Olha lá. Agora nós estamos numa outra etapa da linha verde. Apesar de já terem críticas de que tem congestionamento, que é uma via que era para escoar e, no fim, ela está sendo... Ela possui estrangulamentos, mas é que ainda ela não está completa, ela não está pronta. Então, uma obra que já tem linha verde, mais de 10 anos que a gente está dentro dessa obra. Oi, tudo bem? Nessa operação é também a modificação do uso permitido na área, né? A moeda de troca do município. Tá, vamos fazer uma operação consorciada, vamos implementar uma grande infraestrutura urbana, né? Como no conceito anterior trouxe, mas é preciso que haja, então, um aproveitamento dessa área que tem uma finalidade, ela precisa ser argumentada, né? Como é que se aproveita? Qual é o impacto dessa obra? Para que serve? Qual a finalidade? Tudo isso precisa estar explícito, né? Assim como é que, aonde esses recursos, por exemplo, para onde serão destinados, né? Então, tanto na outorga onerosa ou como nas operações consorciadas, há toda uma exigência dentro da lei, de uma lei específica para o uso desses instrumentos, que vai dizer, a definição da área a ser atingida, lá da outorga onerosa, o programa básico de ocupação, o programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. Eu vou recolher recursos, o município terá recursos, mas como é que ele vai implementar este recurso na área que foi modificada? As finalidades, a contrapartida, a forma de controle da operação. Os investimentos devem reverter para dentro da área definida para a operação. Isso vale também em exemplos de outorga onerosa. Tudo isso precisa estar claro quando o município abre mão deste instrumento. E, evidentemente, que numa operação consorciada, a área é sempre muito especial, né? Porque não é uma área, é uma área de interesse de investidores, né? E que tem um retorno de capital imobiliário. Então, ao longo da linha verde, você tem uma área de comércio, você vai ter uma área revitalizada. Ao longo da linha verde, você tem ali hospitais, você tem áreas de internet, Wi-Fi livre, tudo isso tem que estar no projeto urbanístico dessa área, por exemplo, da linha verde. A área de comércio está sendo valorizada, tem uma área de habitação, né, ao longo da linha verde.
Tudo isso vai fazer parte desse projeto, dentro de um grande, que é uma reforma, como o próprio conceito diz, ele está destinado a uma transformação urbana estrutural. Por isso que, minimamente, esses requisitos devem estar claros numa obra como essa. Então, um artigo do plano diretor vai falar, essa operação vai ser regularizada Isso, por lei complementar. exatamente. E que componham basicamente essas questões aqui. Certo. Qual é a área que está sendo delimitada, qual é o plano de ocupação, para que uso separar, como é que o município vai reverter o que ele obtém dessa parceria para beneficiar essa população que está diretamente afetada com infraestrutura. O município vai ter que prover infraestrutura. Na nossa área, na linha verde, quando ele foi lançado, tinha todo um programa já estabelecido de comércio, de área de serviço, onde será a área de serviços, de habitação, área industrial, comércio, rede Wi-Fi, a rede inteligente ao longo da linha verde. A gente tem hospitais ao longo da linha verde, então, que precisa ter um tratamento especial. Precisa ter recuos, né? Você que é da engenharia, precisa ter a entrada com segurança para dentro do hospital, recuos de acessos e de escoamento. Tudo isso tem que estar previsto no projeto urbanístico, no projeto técnico, no projeto social e econômico, no plano social e econômico, nos investimentos que serão utilizados, né? Mas isso para uma grande área. Eu não sei se vocês têm algum modelo assim de uma operação consorciada lá, porque daí é para um grande empreendimento mesmo, né? Da ADE de mobilidade urbana, uma ligação integrada entre os municípios dessa Sim. região. O colar metropolitano são 32 municípios. Ah, é bastante? Mas o núcleo Conurbado. são 4 municípios. Né? Ipatinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e Timóteo. Sim. Uhum. Então, uma das propostas é fazer uma ligação de transporte público. Sim. Uhum. Porque há uma grande convergência. Sim. Para Ipatinga, em função da Usiminas. Ah, entendi. Uhum. Que moram. E vocês acabam sendo um polo ali. Ipatinga é um polo. E a Ipatinga é o polo da região, dessa região É a metropolitana. metrópole do, Uhum. né? Futuramente é de se pensar numa operação como essa, então, né? já existem discussões Sim. na direção da regional metropolitana nesse sentido. Sim. Né, Leite? Esse é o presidente da Câmara de Ipatinga. Tudo bem? O Erley. Então. Então, é um instrumento que, dentro do Estatuto da Cidade, se pode abrir mão para um empreendimento como esse. E eu esqueci de mencionar, hoje você também tem o Estatuto das Metrópoles, né? Não se pensa mais planejamento sem pensar no conjunto dos municípios que compõem essa região, né? Ele determina também coisas. O Estatuto das Metrópoles, não, ele tem um impacto sobre as cidades, ele tem toda uma orientação para o planejamento urbano, inclusive. Eu comentei de manhã que o nosso planejamento urbano, aqui em Curitiba, quando nós fizemos a revisão, nós envolvemos a região metropolitana. Por quê? Porque são áreas integradas, que precisam pensar junto. Tudo. Sim. Eu não participava mais. Mas é uma verdade. É o que fazia isso aí. Graças.
Ah, sim, porque aqui, por exemplo, o impacto tem uma regional nossa que a unidade de saúde, o município de Colombo usa a nossa unidade de saúde aqui em Curitiba, por ter mais recursos. Porque praticamente nós estamos ocupados, não tem quase limite. Então, a população de Colombo busca recursos na nossa unidade de saúde, aqui em Curitiba. As escolas naquela região têm alunos de Colombo, sem contar o deslocamento de ir e vir, né, da população que vem trabalhar e que vive. Ah, sim. Exatamente, daí não tem o recurso, né? Bom, outro recurso, outro instrumento que o município aí tem a preferência, o direito de preempção, o próprio nome diz, a preferência na compra de um determinado imóvel, que tem uma destinação, claro, dentro de uma finalidade social do município. Então, percebe, o plano diretor ele vai trazer linhas gerais. Mas, se vocês não preverem esses instrumentos, e para prever um instrumento, precisa de estudo, precisa de análise, precisa de leitura de território, certo? Você não precisa abrir, detalhar no plano diretor, mas você tem que saber que instrumento se utilizará. Para você saber que instrumento se utilizará, a primeira coisa é fazer uma leitura do território, a caracterização da cidade, do município, a caracterização das áreas verdes, a caracterização da população, a vocação. Ah, tá, tem isso. É viável? Não é. Por isso que é um estudo longo, por isso que tem que prever recurso no orçamento. Esse é um cuidado. Ah, o ano que vem começa a revisão. Tá, mas sem recurso a gente não faz mais nada. Então, precisa se antecipar. Ele é um projeto de lei, ele vai ser complementado com as legislações, mas o que eu estou dizendo é que não pode ser genérico. Ah, vamos usar aquele recurso, depois não usa. Sim. Nós estamos vivendo isso aí, porque não foi separado, não foi discutido. Não foi feito Sim. estudo também. E para isso tem que ter recurso. E é competência do Poder Executivo. Tem que ter no orçamento recurso para isso, para contratar a consultoria, para viabilizar os estudos de pesquisa, os estudos técnicos, urbanísticos. Tem que ser fundamentada nesses estudos. Claro, exatamente. Você chega e fala, nós queremos. Não. Gente, é bem complexo, não é uma coisa simples, né? A consultoria vai realizar, mas quem vai se antecipar, a responsabilidade é do Poder Executivo. Para nós, desde a contratação de uma assessoria. Exatamente. Desde o rigor na contratação, desde no edital e no contrato que vocês vão estabelecer, a responsabilidade é de vocês. Bom, esse é um outro instrumento, então, que precisa estar claro na lei do plano diretor, se vocês vão fazer uso, se tem uma área que precisa ser beneficiada pelo poder público, um equipamento que precisa ser construído numa determinada área, num determinado terreno, precisa estar claro isso. Precisa estar definido isso. Que também, como eu disse, não é do nada, é a partir da realidade da leitura, né, que se faz da cidade. Olha, os recursos oriundos tanto da outorga quanto do direito de preempção, eles vão ser utilizados, por exemplo, na regularização fundiária. Então, o município usa o direito de preempção para isso, ou para projetos habitacionais, ou para reservas fundiárias, ou ordenamento da expansão urbana, enfim. Está vendo? Todos não, para as finalidades sociais do município. Olha lá, ó, habitações sociais. Está vendo?
voltado para a habitação, voltado para a melhoria viária, voltado para processos de regularização fundiária, espaços de lazer, para a proteção de áreas de interesse ambiental, para interesse histórico-cultural. Tá? Esses são alguns exemplos nos quais o recurso oriundo da outorga ou os recursos investidos nos equipamentos, nas propriedades adquiridas pelo município, eles devem atender uma dessas perspectivas aqui. É para a cidade. Tem que voltar para o interesse coletivo da cidade. Ah, tá, nós vamos usar, sim, a outorga, o direito, mas vamos usar onde? Qual vai ser a finalidade dos recursos arrecadados com a outorga? E por que eu vou comprar aquela propriedade? Eu preciso saber. Eu não posso simplesmente colocar. Por isso eu tenho que mapear a cidade. Eu preciso fazer esse estudo territorial, físico da cidade, para verificar qual é a melhor área na qual eu preciso. A definição essa direcionamento da outorga É em lei, previsto em lei, previsto no Estatuto da Cidade. no nosso plano diretor, quando for falar de outorga na Europa, tem que transmitir a lei federal para aquilo. A finalidade tem que ser essa, é isso? Exatamente, é uma dessas aqui, ó. Inclusive, a coisa mais fácil é você pegar a lei. Ah, tem uma, vou deixar para vocês o caminho. Putz, não, eu me comprometo a mandar o material para vocês da professora Hermínia Maricato, que ela faz o Estatuto da Cidade comentado. Você já leu o material? Ele já é um pouco antigo, mas ali tem tudo, tá, gente? Eu me comprometo a mandar para vocês este manual. Se eu não mandar, é um manual do Estatuto da Cidade comentado. Ele é antigo, é dos primeiros estatutos, dos primeiros planos diretores. Mas lá ele traz esmiuçado e comentado as funções, as atividades, o que preconiza cada um dos instrumentos, como se utilizar esses instrumentos, com que finalidade. Tá? Isso vem previsto em lei, sim. Porque senão o município vai captar esse recurso e vai investir em que circunstância? Se não é para o bem da coletividade. Né? Então, tem toda uma lógica dentro do Estatuto da Cidade. Eu recolho o recurso, mas eu devolvo para a melhoria do município, dessa coletividade. Então, percebem que tem toda uma amarração no que o Estatuto da Cidade traz. Então, o nome do documento é Manual Comentado, da Hermínia Maricato. A Raquel fala, um grupo de... são vários professores, pesquisadores e urbanistas. E daí tem algumas experiências dos primeiros planos diretores, parece que na cidade de Osasco. Bem interessante o material didático. No caso da outorga onerosa, que o Jorge falou, esse recurso tem que ser usado não para reduzir os impactos da expansão. Ou para minimizar, ou para beneficiar. Os exemplos aqui estão aqui, ó. Tá? São algumas dos exemplos. Certo? Aí, o Estatuto da Cidade ele é tão completo que ele traz também os instrumentos que financiam o desenvolvimento da política urbana. Né? Então, eu tenho os instrumentos da política de desenvolvimento urbano, aqueles os quais eu mencionei, e o Estatuto ele traz também os instrumentos, como é que a gente financia. Aí tem o tal do IPTU progressivo, lá, ó, no tempo, para aquelas áreas que não são ocupadas ou que não cumprem a função social, né, e que o poder público pode fazer uso disso. Então, tem uma área lá ociosa que não se utiliza, o município vai aplicando IPTU e cotas e vai aumentando aí progressivamente. Tem que estar posto no plano diretor. Se tem uma área lá que não cumpre a função social no mapeamento, né?
Eles vêm de taxas, impostos, contribuições, multas, enfim, é como o poder público arrecada seus recursos, né? Em geral, por meio desses tributos aqui, certo? Então, a outorga onerosa, o direito de construir, aquilo que nós acabamos de falar, o recurso é para financiar uma política urbana, nós mostramos lá com que finalidade podem ser usadas, as operações urbanas consorciadas, as transferências do direito de construir e os consórcios imobiliários. Tá? Esses são dos exemplos dos tributos e das taxas, os quais vão viabilizar a política urbana. Nós já falamos do IPTU progressivo de manhã sobre isso, né? Nós já falamos de desapropriações para instituições de zonas de interesse. Ontem vocês escutaram, acho que, algumas experiências de regularização fundiária, né? Então, pode ser utilizado por meio dessas taxas, desses tributos que a política de desenvolvimento urbano proporciona, né? Parcelamento, edificação, utilização compulsória, imóveis não edificados, isso a gente já tem, isso já na lei anterior e permanece no Estatuto da Cidade. Isso é a explicação lá do IPTU progressivo. Ó, tem um conceito aqui, que eu vou deixar esse material para vocês, né? Olha lá, ó. É uma área que não é utilizada, ele vai notificar o proprietário para parcelar, edificar ou utilizar o imóvel. Decorrido o prazo, o município pode aumentar anualmente a alíquota do IPTU por 5 anos, conforme o artigo 7º do Estatuto da Cidade, somente após a aplicação desses instrumentos, pode-se valer da desapropriação para fins da reforma urbana. Vocês acharam aí o guia comentado? Procuraram ou não? Eu vou mandar para vocês. Mas ele é muito interessante porque ele vai comentando para e passo todos os instrumentos, daí as premissas, tal, que a gente falou já amplamente de manhã, e depois todos os instrumentos. E aqui os instrumentos de regularização fundiária, eu não vou me ater, porque eu acho que vocês trabalharam bastante ontem sobre isso, né? Foi ontem? Foi ontem. Né? Então, veja, nós temos instrumentos da política, nós temos os instrumentos de financiamento, e nós temos os instrumentos de regularização fundiária. Olha lá, de novo, o município escolhe, regulamenta e aplica os instrumentos conforme a estratégia de desenvolvimento urbano desejada. Então, eu vou colocar lá no plano diretor uma área de regularização fundiária. Tá bom? Onde? Quando? Como? Percebe? E os instrumentos, o 4º instrumento, né, do Estatuto da Cidade, que são os instrumentos de gestão democrática. As conferências, as audiências, os estudos de impacto de vizinhança para grandes empreendimentos. Precisa estar claro, um grande empreendimento, quais são os impactos que se tem sobre a área, sobre o território, o orçamento participativo e a iniciativa particular. Né, naquela área de descrição de artigos. Na análise do projeto, a gente pode solicitar o estudo de impacto vizinhança? Claro, e deve. O estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto ambiental. Porque quando se der o empreendimento, ele vai ter que ter a licença.
Certo? Então ele já O pode construtor ele providenciar. vai ter que ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, Não, mas eu tô que são falando as exigidas pelo meio ambiente, né? Porque o plano diretor vai inserir essa outorga onerosa direcionada Sim, especificamente nessa questão. Eu posso solicitar os estudos de claro, vizinhança claro. e de Way e Rima que Exatamente. levaram a essa Decisão. decisão de conceder Exatamente. E outorga quais são os ônus que esse Isso. empreendimento pode gerar Porque e vai quais gerar são um as desgaste. estratégias para Vai gerar um mitigar desgaste esses pra Câmara ônus. com a comunidade que é Sim. contrária a isso. Então, para que a Câmara possa responder com segurança, não, gente, nós vamos votar favorável por causa disso. Exatamente. Que é muito difícil. A pressão é muito grande, né, gente? A pressão não é uma pressão muito grande. Mas tem que arrumar formas de mitigar as consequências, por exemplo, de um grande empreendimento como esse, né? Deixa eu só ver que horas são, que eu estou falando tanto. É isso aí. Bom, então vimos que o Estatuto da Cidade ele vai estabelecer todos esses instrumentos. Vimos também que esses instrumentos têm que estar explícito no plano diretor. Para estar explícito, é preciso ter daí razões, finalidades, motivação, estudos sobre o uso desses instrumentos, né? Olha lá, o estudo prévio de impacto ambiental e o estudo prévio de impacto de vizinhança. A atividade desenvolvida na cidade gera impactos. Deve ser levado em consideração no planejamento urbano, por meio das normas urbanísticas diferenciadas para diferentes zonas da cidade. Além disso, uma análise sobre a função dessa atividade, ou desse empreendimento, se atende à lei de zoneamento. É uma área residencial e provavelmente é para a construção de habitações residenciais, de elevações residenciais, né? Sim. Legal. E aí, o plano diretor, que é o principal instrumento instituído. Então, percebe? A política de desenvolvimento urbano, pelo Estatuto da Cidade, vai te oferecer esses 3 instrumentos, e o quarto para cumprimento, que é um instrumento de gestão democrática. Nada se faz sem conferência, sem audiência, sem apoio da sociedade. A sociedade é um ator na elaboração do plano diretor, e o plano diretor, definido por lei, é o principal instrumento. O Estatuto da Cidade traz isso. E ele traz com uma outra roupagem, porque, como nós vimos de manhã, a existência de plano diretor, já se tem plano diretor antes da Constituição, mas é a partir da Constituição de 88 que ele vai ter todo esse contorno de proteção da função social da propriedade, da gestão democrática, do olhar da cidade de uma forma sistêmica, dentro das temáticas e problemáticas da cidade. E, principalmente, está expresso no Estatuto da Cidade, é o enfrentamento, o plano diretor tem a possibilidade de ser um instrumento para enfrentar os problemas urbanos, principalmente desigualdade social das cidades brasileiras, que requer um processo dinâmico e permanente do planejamento do município. Ele não deve ser concebido como uma peça técnica, mas como, lá, de novo, um processo político de tomada de decisão sobre a gestão do território que envolva toda a sociedade. Então, a mim, me parece que o novo gestor, ele devia se abraçar com o plano diretor a cada gestão. Tinha que ser a plataforma dele política, a plataforma
de campanha dele, ele com o plano diretor da cidade, de tão importante que é. Um instrumento que ele devia ter na cabeceira, como eu comentei de manhã. E, principalmente, por que é um processo político? Porque envolve um consenso, que envolve uma discussão, que envolve um debate, porque envolve tomadas de decisões. Então, nós vamos conceber esse plano diretor a partir da tomada de decisões que é ancorada num processo amplo de debate, discussão e tudo mais. Que características é preciso compor o plano diretor? A realidade socioeconômica, evidentemente. A vocação, o quadro natural da cidade, a origem. Eu até de manhã comentei isso, né? A história, a formação, a dinâmica, a visão de futuro e a organização da sociedade civil. Para organizar todo esse debate, precisa ter ampla divulgação, precisa estabelecer estratégias de debates com a sociedade, precisa ser amplamente divulgado, rádio, televisão, estratégias de tecnologia. Aqui a gente adotou também, paralelo às discussões nas regionais, as consultas via internet, onde as pessoas podiam participar por meio da tecnologia. Então, estes recursos também devem ser previstos. A gente chama isso de ferramentas complementares, além dos instrumentos instituídos por lei. Então, para você realizar a elaboração do plano diretor, para implementar o plano diretor, para monitorar e avaliar, é preciso existirem processos e ferramentas complementares. Então, viu, tudo isso envolve recurso. Mobilidade de pessoas, mobilidade técnica, mobilidade de recursos programados para isso, né? Na resolução do Conselho das Cidades, a resolução 34, eles trazem, né, os seguintes aspectos, olha lá, para a organização do território que deveriam ser considerados na elaboração do plano diretor, ou nesse amplo processo de planejamento aí, de implementação. Olha, isso mesmo. Se você puder disponibilizar para a turma, ele é muito... Vocês têm acesso à turma? Tem como disponibilizar ou não? Bom, no intervalo, depois você me passa, eu já passo para ela. Ele é muito bom, façam uso disso, que vocês vão gostar. Então, olha lá, os aspectos essenciais quando se pensa o plano. Diretrizes, aquilo que eu acabei de falar. Diretrizes e definições das funções sociais, ambientais do território. Quais são as diretrizes diante do território que nós temos? Quais são essas diretrizes que vamos usar para cumprir essas funções sociais e ambientais? Ora, se nós temos que atender pactos que estão postos para todos os municípios, nós temos que ser uma cidade sustentável. Não tem volta, gente. Não é mais um chavão, não tem volta. Há que se ter um comprometimento de cada município do país com a sustentabilidade da sua região local e global. Outro aspecto que precisa ser pensado, os sistemas de zoneamento, macrozoneamento e parcelamento do solo. Isso são leis que vão entrar junto com o plano diretor. Quais são as funções de cada uma das zonas? Como ela será dividida no território, o solo, como ele será parcelado no território, né?
Quantos anos tem o município de vocês? 10 anos, né? E teve um planejamento inicial? Na verdade, ele é de outro município, né? Ah, tá. Natural do outro município. Entendi. Agora ele foi... Uhum. Mas não planejamento mesmo. Aham. Agora que tá. Sim, Na verdade, ele ficou num limbo tipo 10 anos. sim. Foi criado em 2013, se não me engano. E nunca foi efetivado. Então, Sim. o município mãe abandonou quase aquela área, porque já não ia ser mais dela. Sim. E daí, em 2013, é que ele foi Emancipado. Aham. Tá com estrutura administrativa e tudo mais. Aham. Entendi. Então, que bom. Tem um aspecto muito positivo para o plano diretor de vocês, de pensar esse território aí daqui 10 anos. O que é que nós queremos, como é que nós queremos qual é a vocação dessa região, onde nós podemos fomentar o desenvolvimento. Tudo isso tem que ser pensado agora, minimamente pensado, nesse sentido, para promover esse desenvolvimento aí das funções do território. E vocês moram no município? Moram, são moradores de lá. Legal. Uhum. Vocês estão fazendo turismo rural. Porque a região deve ser... A cidade vizinha é turística. Então, tem várias coisas que pode se pensar sobre a cidade, né? Nosso município, né, tem muita. É que na verdade a gente não tem, né, nada de turismo lá, nunca foi pensado, mas se pensasse em muito lugar bonito. Né? Mesmo assim, e diferente, tudo. Até esses dias uma colega minha foi, a gente foi dar uma volta, ela falou, você tem muito potencial, sabe? Só que Sim. as pessoas de fora, nós, às vezes, deixamos passar despercebido, né? Mas o pessoal que vem de fora olha e... Sim. Lá em Minas tem uma situação bem parecida com isso, que é São João del Rei, é vizinha de Tiradentes. Eu conheço. Né? Uhum. E tem Linda a região. Tem algumas cidadezinhas próximas que, teoricamente, estariam prejudicadas. O que elas fizeram? Elas se aproveitaram do turismo que vai para São João e para Tiradentes. E, por exemplo, tem um bichinho, acho que é até distrito de Tiradentes. Bichinho, o povo que vai visitar Tiradentes vai tudo comer frango com orapronobis lá em Bichinho. Uhum. Fizeram gastronomia. Então. Investiram naquilo lá. Lá tem cachaçaria, lá tem comida, lá tem museu do automóvel. O povo vai para os meus carros, é lindo. Bichinho desse tamanho, um ovo. Tá lá cheio de turistas de São João del Rei. Tendo potencial. Tem uma outra cidade vizinha do mesma região, que como eles não tinham aquele potencial turístico e coisa e tal, eles fazem tear, tudo de decoração, teares, tecidos e coisa e tal, é lá. Esqueci o nome da cidade. Eu já fui lá e já fui para esse lugar, não fiquei nem em Tiradentes, fui para lá comprar coisinhas para decoração. É isso mesmo. Uhum. Nossa. Tá joia. Mas isso é bem legal mesmo. Às vezes você tem o potencial, só que o potencial, ele em si, ele não gera riqueza. Teve um período, acho que isso já faz uns 20 anos, tinha um trabalho muito bacana do Ministério do Turismo, não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu até fazia parte do grupo. Então, de fomentar as áreas com potencial. Capacitação de artesãos, capacitação de... Enfim, tinha todo um plano de desenvolvimento do turismo em áreas que teriam potencial. Eu não sei se esse trabalho ainda existe no âmbito do Ministério do Turismo, mas é super interessante você viabilizar e pensar essas potencialidades estratégias locais. Exatamente. É uma das pesquisas para embasar o seu plano diretor. Mas até esse plano não teve lá, lembra? Mas tem uma Não teve interesse. No caso, o município tem que ser uma alavanca para criar claro, dentro da de sociedade, fomentar. Criar
criar dentro da sociedade aquele espírito empreendedor de cuidar, fazer capacitações. Exatamente, de fomentar. Eu nasci numa cidade que nunca teve nada, no interior, lá no Costa da Serra, e em 10 anos se transformou em turismo, que é um absurdo. Pois é. Então, o que Absurdo. a técnica é juntar o povo, estimular o povo. Transforma mesmo. E ainda mais que tem uma moda, né, que se chama common local, eu acho que é. Vocês já ouviram falar? Às vezes você tem uma área culinária, uma região culinária. Já ouviu falar? É common local, acho que é que se chama. Aí por exemplo, esse restaurante, ele consome agricultura local, ele vende artesanato local. Tem vários empreendimentos. Aí aquela comida orgânica, feita em casa, do produtor local, porque a lógica é não se deslocar para trazer o serviço. E gera um turismo, porque as pessoas vão buscando. Tem aqui no Brasil, tem fora, é uma moda aí. Na área gastronômica. Então, o restaurante está aqui e o princípio do dono daquela propriedade, daquele empreendimento, é consumir do agricultor local, comida orgânica, o artesanato local, sei lá, tem que entrar na internet, que tem várias experiências. Tu entrava em determinados locais urbanos que, quando tu entrava, não era nada. Daqui a pouco ele se transformava num negócio gastronômico lindo. Pois é. Olha. Então, é empreendimento, é isso que você está falando. E lá em São Paulo tem turismo em horta. Você já foi fazer turismo em horta? Dá um domingo, a família vai, pega o carro dela e vai para Mogi das Cruzes. Lá tem aquelas hortas do japonês lá. Lá tem um restaurantezinho, foi feito com aquelas hortaliças, aquele negócio. E a pessoa pode levar, vender as hortaliças. Aí na porta tem um que vende uma rapadura. É interessante isso. É preciso ver se dentro da vocação do município de vocês teria potencial para desenvolver, por exemplo, essa área turística. E aí pensar nessa consultoria de levantar esses dados aí, essas informações, para se pensar numa projeção. Nossa região tem vocação industrial. A de vocês é vocação industrial, a de vocês? Por causa das grandes usinas. A vocação do município. Hoje é quase uma cidade de dormitório. Entendi. Então, assim, o município tem que criar. Entendi. Porque ela fica perto de cidades maiores, ela é quase uma cidade de dormitório. Entendi. Na verdade, até agora já faz, né? Mas na parte da ponta e no Barreiros era mais uma parte pesqueira. Entendi. Pescadores. Sim. Mas agora é realmente mais. Entendi. Fica no meio de duas cidades maiores. Então, Entendi. Eu, por exemplo, eu nasci ali, só que eu sempre trabalhei fora. Sim. Na cidade vizinha, né? Agora, como da prefeitura, eu retornei. Sim. Mas a maioria do pessoal trabalha na cidade vizinha. Entendi. Aí é hora de se pensar aí a Mas cidade nesse momento. fica as margens da BS. Então tem um grande potencial para a cidade. Sim. Então, e esse potencial vai acontecer. Então, o plano diretor tem que prever aquilo lá. Tem Como vai que ser aquele crescimento ali em volta Exatamente. Exatamente. Tudo isso vocês vão ter que contratar aí. Fazer esses estudos aí. Mas, com certeza.